Os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias e já começou. Hoje com os principais momentos das sessões do dia 18 de março de 2020. Eu disse isso mesmo, Karina, das sessões. Porque, na verdade, essa semana ela é totalmente atípica. Na verdade, o nosso programa, de certa maneira, é uma edição especial por conta exatamente do momento pelo qual passa o mundo inteiro, não apenas o Brasil, não apenas Brasília, não apenas o Supremo Tribunal Federal. A crise do coronavírus, ela chegou, não se sabe quando vai passar, com uma série de consequências, repito, em nível planetário. No caso específico, essa semana, nós tivemos como característica uma sessão administrativa e uma sessão jurisdicional somente na quarta-feira. E é exatamente tudo o que aconteceu ali, podemos dizer, teve destaque e relação direta exatamente com a Covid-19. Sem dúvida alguma, Cadu. Todos os tribunais do Brasil acabam tendo que se adaptar a essa nova situação e essa semana foi uma semana de decisões tomadas tanto no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal de Justiça e na quarta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal, uma sessão administrativa abriu os trabalhos da sessão da quarta justamente para discutir medidas que giram em torno dessa propagação do vírus. E a grande preocupação dos ministros era justamente essas reuniões presenciais em plenário. Então, o que ficou decidido é que todos os processos do tribunal poderão ser incluídos para julgamento no chamado plenário virtual, que antes era reservado a algumas determinadas matérias, mas a partir da decisão por maioria que foi tomada na quarta-feira dessa semana, todos os processos podem ser inseridos ali para que os ministros se manifestem, sendo possibilitado, inclusive, aos advogados que pretendam fazer sustentação oral num ambiente virtual. Houve o desenvolvimento já de uma plataforma para que eles possam encaminhar as suas sustentações orais, tanto em áudio ou em vídeo, no prazo de 48 horas antes da data do julgamento. Eu acredito que isso tudo deva ser amplamente divulgado, até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, além das sessões ordinárias do Supremo Tribunal Federal, que acontecem às quartas-feiras, e das turmas do Supremo, que acontecem às terças-feiras de toda a semana, terem a sua agenda também modificada. Elas serão realizadas no plenário presencial a cada 15 dias, justamente para evitar essa aglomeração de advogados e partes, e imprensa, e ministros, serventuários e tudo mais. Então, houve nessa sessão administrativa essas duas decisões de forma, assim, vamos dizer, modificando os trabalhos da Corte. Eu havia esquecido também uma outra decisão, foram 4 pontos que foram decididos nessa sessão administrativa. Nas sessões presenciais, os advogados poderão também, se quiserem, fazer a sustentação oral por videoconferência. Na semana anterior, a ministra Rosa Weber, relatora de um processo já bastante antigo aqui no Supremo Tribunal Federal, utilizou o audiovisual, um telão no Supremo, justamente para tornar o seu voto um tanto quanto mais didático. E o ministro Dias Toffoli aproveitou esse gancho para dizer que isso poderia ser utilizado também em benefício dos advogados, até mesmo para eles não terem que se deslocar aqui, já que a ordem agora é evitar as aglomerações e a concentração de pessoas. Então, foi oportunizado também nessa emenda que foi aprovado, insisto, por maioria, pelos ministros, na quarta-feira, uma alteração no regimento interno para possibilitar também que essas sustentações orais no plenário presencial seja feita por meio de videoconferência. Karina, aliás, uma questão bastante interessante sobre o chamado plenário virtual é que essa expressão plenário virtual faz com que muitas pessoas pensem que se trata de uma espécie de videoconferência. Ou de uma conferência digital e que os ministros se reúnem num determinado momento, só que em uma espécie de teletrabalho, tratando das questões jurisdicionais nos processos. Na verdade, poderíamos dizer que ele é mais próximo de uma plataforma que é aberta durante um determinado prazo, com aquela pauta prevista, e os debates transcorrem durante esse tempo. Os ministros podem acompanhar o voto do relator. Uma das formas, nós vamos acompanhar isso mais detidamente ao longo de todo esse processo que veio por um bom tempo,
podem verificar o ministro que já votou, que já votou, que não votou. exatamente. Eu estava acessando, antes da gente, logo depois da sessão plenária, a plataforma do Supremo Tribunal Federal. Na página inicial tem um link chamado Repercussão Geral e logo abaixo dele tem lá um plenário virtual e eu acessei justamente para ver o que tinha ali na pauta. São temas que são colocados pelo ministro relator de algum recurso extraordinário, geralmente agravos em recursos extraordinários, e a manifestação do relator sugerindo que o tema tem repercussão geral e depois uma tabelinha indicando quais ministros já votaram pela repercussão ou pela não repercussão geral daquele tema. É mais ou menos assim que funciona esse plenário virtual, só que agora ele tomará proporções maiores a partir dessa decisão e até o ministro Dias Toffoli, durante a sessão de julgamentos, nessa sessão administrativa, perdão, julgamentos não, mas na sessão administrativa ainda, ele disse que, como no final do ano passado, em dezembro, a pauta dos trabalhos do plenário já havia sido divulgada para todo o semestre, esses processos todos que estavam agendados para julgamento às quartas e quintas-feiras terão que ser realocados agora para o plenário virtual. Então, haverá ainda um tempinho para essa reorganização, né, para essa gestão de processos, o que irá para o plenário virtual e o que continua no plenário presencial, mas tenho para mim que todas essas informações serão publicadas e os advogados, sem prejuízo nenhum, informados com antecedência. A gente vai voltar na questão do plenário virtual, mas da sessão administrativa especificamente, mas antes uma questão. As sessões presenciais, elas não acabam. Elas não acabam, o ministro Dias Toffoli foi bastante incisivo, os trabalhos do tribunal não param. Embora esses julgamentos os processos possam migrar para esse plenário virtual, haverão também as sessões presenciais, tanto das turmas quanto do plenário do Supremo Tribunal Federal, quando se reúne os 11 ministros. Mas os trabalhos não param e as sessões acontecerão também. É uma medida emergencial e altamente, vamos dizer assim, pertinente para o momento em que a gente vive. Mas, como você disse, Cadu, essa foi apenas a pauta da sessão administrativa que tomou a primeira parte do tempo dos trabalhos no plenário da quarta-feira. Logo em seguida, os ministros começaram uma sessão jurisdicional, essa corriqueira que a gente acompanha toda semana, de julgamento de processos, mas apenas um tema foi tratado na quarta-feira, logo depois dessa sessão administrativa. Tratava-se de uma recomendação feita pelo ministro Marco Aurélio, dentro de um pedido feito em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, da qual ele é relator, em que ele acabou, de uma certa forma, considerando que a associação que fez o pedido não tinha legitimidade para fazê-lo, ou seja, não podia fazê-lo, não tinha essa representatividade dentro do que prevê a lei processual. Mas, no entanto, achou interessante o pedido feito e propôs que fossem recomendados aos juízes da execução penal de todo o Brasil que pelo menos umas 8 medidas que ali estavam fossem tomadas. E, nesse sentido, essa decisão de recomendar o que os juízes deveriam fazer foi a plenário na quarta-feira, para que o plenário pudesse referendar essa recomendação de ofício, né, porque reconheceu que não haveria legitimidade do autor para aquele pedido, mas ele de ofício acabava sugerindo essas 8 medidas, mas que também acabou não sendo referendadas, porque, seguindo o voto divergente aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, os ministros consideraram que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Ministério da Saúde já teriam dado as diretrizes para como conduzir o sistema carcerário no Brasil dentro dessa possível propagação do coronavírus. Então, que acabaram não referendando a recomendação do ministro Marco Aurélio, ficando vencido o relator e apenas o ministro Gilmar Mendes que o acompanhava. Vamos aproveitar esse gancho e começar a parte das reportagens exatamente com a sessão jurisdicional que aconteceu na quarta-feira. Primeiro foi a sessão administrativa, que foi televisionada, não é comum, mas pela importância e também por uma série de questões logísticas com a presença dos ministros, também isso influenciou, nós tivemos primeiro a sessão administrativa. Mas vamos primeiro para a sessão jurisdicional, julgamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, como adiantou a Karina, Marco Aurélio, pediu apoio dos tribunais de justiça e regionais federais para analisarem com urgência
casos de presos em grupos de risco. O objetivo seria evitar a disseminação do coronavírus nos presídios. O ministro Marco Aurélio é relator de uma ação no Supremo Tribunal Federal de um grupo de advogados que pediu medidas de emergência para conter a nova doença nas prisões. Esse pedido acabou sendo julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal exatamente na sessão jurisdicional da última quarta-feira. Antes de saber o resultado, embora a Karina já tenha adiantado para a gente qual foi, mas a gente vai ver mais detalhadamente, vamos saber um pouco mais sobre o assunto. O ministro Marco Aurélio, como já adiantou a Karina, recomendou uma série de medidas relacionadas à condição carcerária no Brasil e à crise recente da Covid-19. Liberdade condicional a presos com mais de 60 anos, regime domiciliar a soropositivos para HIV, diabéticos, presos com tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou com outras doenças que possam agravar a saúde a partir do contágio pelo novo vírus. O ministro também autorizou o regime domiciliar para gestantes e lactantes e para presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. A decisão ainda estabelece substituição de prisão provisória por medidas alternativas para presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça, incluindo flagrantes. E ainda a progressão antecipada de pena para aqueles que já estejam em regime semiaberto e progressão de regime de quem aguarda exame criminológico. Karina, interessante, fazemos o registro até por conta exatamente desse processo. Ele já foi direto para o plenário, daqui a pouco vamos ver que ele está no bojo, está acompanhando uma série de questões de matérias jurídicas relacionadas à Covid-19. Mas, como você já adiantou, não houve o referendo no plenário, mas por conta dessas medidas já terem sido tomadas, estão sendo providenciadas, inclusive no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E tanto a portaria do Ministério da Saúde. Mas vamos fazer aqui um outro esclarecimento, Cadu. Nós tivemos duas votações nesse julgamento que aconteceu na segunda parte da sessão plenária da quarta-feira dessa semana. Um primeiro voto foi no sentido de acompanhar por unanimidade o relator, no sentido de que a associação autora desse pedido não poderia fazê-lo, porque ela teria ingressado nessa ação, nessa ADPF, que já teve a medida cautelar julgada em setembro de 2015, ela ingressou na ação como amicus curiae. E, segundo os ministros, na qualidade de amicus curiae, ela não poderia pleitear da forma como fez, não teria essa legitimidade processual. Então, eles consideraram por unanimidade a ilegitimidade da associação para fazer esse pedido. Ponto número 1. Passo seguinte, os ministros passaram a votar se referendavam ou não essas 8 recomendações feitas pelo ministro Marco Aurélio, que de ofício seguiu aquilo que, na verdade, a associação já pedia, mas ele acabou fazendo essa recomendação. E aí, por maioria de votos, ficando vencidos, como eu disse, apenas o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes. Por maioria, os ministros decidiram não referendar a decisão, essa recomendação do ministro Marco Aurélio, em razão dessas recomendações que já foram traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério da Saúde. Pois é, são justamente diversas questões que estão sendo analisadas em diversos aspectos, diversas formas, inclusive porque esse não foi o primeiro caso do que se chama de judicialização envolvendo medidas de combate ao coronavírus. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda terão de analisar uma outra ação e um mandado de segurança. A outra ação que os ministros do STF devem analisar foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que pede a suspensão do limite de gastos imposto aos sistemas de saúde por meio da Emenda Constitucional 95 de 2016. Segundo o partido, esse teto de gastos dificulta o tratamento adequado às políticas públicas de saúde para combater o coronavírus no Brasil. A relatora dessa ação é a ministra Rosa Weber. Outro pedido com o argumento de um possível caos na saúde pública vem do partido Podemos. No mandado de segurança, o partido pede a suspensão imediata de desembarque no Brasil de passageiros de voos com origem da Europa e da Ásia por pelo menos 30 dias. Além disso, o Podemos pede que seja determinado o apoio das Forças Armadas para controlar as fronteiras do país. Segundo o partido, só assim será possível combater a pandemia no Brasil. No mesmo dia, o novo coronavírus foi um dos temas discutidos na sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. O plenário do CNJ aprovou exatamente regras para enfrentar a Covid-19 no sistema penal e socioeducativo do país.
Os conselheiros aprovaram por unanimidade o ato normativo sobre medidas preventivas ao Covid-19, que serão aplicadas aos detentos e adolescentes infratores. Entre as medidas que devem durar 90 dias, podendo ser prorrogadas, estão a suspensão de audiências de custódia e a redução da entrada no sistema penal e socioeducativo. Para isso, os tribunais de justiça do país devem priorizar a possibilidade de prisão domiciliar para os presos dos regimes aberto ou semiaberto. Também os juízes devem analisar caso a caso a possibilidade de revogação de prisões provisórias de pessoas mais vulneráveis, como lactantes, gestantes, idosos e pessoas com deficiência. As sessões do Conselho Nacional de Justiça, por enquanto, estão mantidas de forma presencial. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, confirmou a sessão marcada para o dia 31 de março, mas ela pode ser cancelada se a situação agravar. Hoje, o plenário aprovou outra resolução que dá poderes ao ministro Dias Toffoli para estabelecer prazos mais curtos de julgamentos em sessões extraordinárias virtuais. O objetivo é agilizar o julgamento em situação de emergência. E a Covid-19 continua sendo destaque no programa Plenárias de hoje, que volta logo depois do intervalo. Plenárias está de volta nesta edição especial que aborda diretamente a atuação do Judiciário e particularmente do plenário do Supremo Tribunal Federal em relação à crise da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal aprovou em sessão administrativa transmitida ao vivo pela TV Justiça a ampliação de julgamentos no chamado plenário virtual. A resolução aprovada na sessão administrativa pelos ministros é mais uma medida do STF de combate ao novo coronavírus. A partir de agora, os processos podem, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou eletrônico, sendo possível as sustentações orais, inclusive no ambiente virtual. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a tecnologia precisa ser utilizada a favor do jurisdicionado. Eu fiz um levantamento de agosto do ano passado, quando nós, em sessão administrativa, aprovamos a utilização do plenário virtual até a última sessão virtual, nós julgamos mais ações diretas de inconstitucionalidade do que nos últimos 6 anos da Corte. Muito mais importante, me parece, julgar rapidamente as questões que não precisam ser tão debatidas do que ficar na fila décadas e décadas uma ação para que se aguarde que o plenário analise. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a saúde de todos precisa ser preservada, incluindo a dos próprios ministros, servidores, advogados e familiares. A doença ainda está concentrada em pessoas que têm acesso aos serviços privados de saúde. Mas na medida em que ela se dissemine, nós vamos ter a incidência da doença sobre pessoas que vão demandar o uso do Sistema Único de Saúde. Portanto, a preocupação de que haja uma contaminação muito ampla ao mesmo tempo, acho que é uma preocupação de todos nós. O ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Ele defendeu que a troca de ideias não se faz no campo virtual. Por que não cabe? Porque colegiado pressupõe a troca de ideias. Nós nos completamos mutuamente. Ainda durante a sessão, por maioria, foi aprovada a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso de realização de sessões ordinárias a cada 15 dias. Também foi aprovada a possibilidade das sustentações orais por videoconferência, nas sessões presenciais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou que o tribunal continua em pleno funcionamento. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. Assim como os médicos e enfermeiros e todos aqueles que atuam em hospitais, nós, integrantes do Poder Judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, os ministros de tribunais superiores, os magistrados, servidores e colaboradores também atuam em uma fronteira,
qual seja a fronteira da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da pessoa humana. Portanto, o sistema judicial não e jamais será paralisado. Pois é, reforçando exatamente o que vimos agora no final da matéria, na sessão de julgamento da quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ele fez o discurso que vimos um trecho agora, abordando o momento em que vive o mundo atualmente com a crise do coronavírus. Segundo o ministro, o judiciário é essencial ao regular o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Vamos rever na íntegra o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal. A respeito do Poder Judiciário brasileiro e a pandemia do Covid-19, conhecido mais como coronavírus. O Brasil e o mundo passam por um momento extremamente delicado. Desde o último dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou que o novo coronavírus, tecnicamente chamado Covid-19, é uma pandemia global. Governos de países do mundo todo atuam na formulação e na execução de medidas consistentes de proteção à saúde. A reação dos poderes públicos no Brasil não tem sido diferente. O Ministério da Saúde e os governos estaduais não têm poupado esforços na adoção de providências de prevenção da doença. A situação não é simples. No entanto, precisamos mais do que nunca ter serenidade para que possamos formular e adotar as medidas necessárias à proteção da saúde da população e aos efeitos colaterais que haverá, por exemplo, na economia e na vida de todos. Os poderes públicos devem ser resolutivos e firmes na adoção de medidas de cautela e preservação da saúde da sociedade. Os órgãos judiciais, por seu turno, precisam adotar providências efetivas de proteção da saúde de seus ministros, magistrados, magistradas, juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradores, tais como o trabalho remoto, medida amplamente adotada pelos órgãos judiciais do país. No entanto, o sistema de justiça brasileiro não pode parar e não parará. O sistema de justiça brasileiro não parará. O Poder Judiciário, juntamente com os poderes executivo e legislativo, com o sistema de justiça, as funções essenciais da justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada, todas as instituições precisam estar a postos para atender às demandas que surgirão nesse delicado período. O Poder Judiciário é um poder de Estado, uma instituição essencial ao funcionamento regular do Estado Democrático de Direito. É o maior garantidor da paz social e da efetividade dos direitos fundamentais das pessoas. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. Assim como os médicos e enfermeiros e todos aqueles que atuam em hospitais, nós também, aqueles que trabalham nos hospitais, do faxineiro do hospital ao médico, ao diretor clínico do hospital, todos eles operam na fronteira da proteção da vida e da saúde. Nós, integrantes do Poder Judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, os ministros de tribunais superiores, os magistrados, servidores e colaboradores também atuam em uma fronteira, qual seja a fronteira da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da pessoa humana. Portanto, o sistema judicial não e jamais será paralisado. Aliás, nem no Estado Novo foi paralisado.
nós não podemos e não deixaremos ao desamparo milhões de brasileiros que precisam da atuação do Judiciário. Os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo têm mantido diálogo constante, atuando na formulação de medidas de prevenção e de defesa da saúde neste momento crítico. Nesse sentido, no último dia 16, segunda-feira, estivemos reunidos, eu, vice-presidente Luiz Fux, e os demais ministros dessa casa que se fizeram presentes, com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, André Luiz Mendonça, e os ministros presidentes dos tribunais superiores para tratar das respostas institucionais nesse momento dramático. Na data de ontem, também estivemos reunidos no Conselho Nacional de Justiça com o Procurador-Geral da República, o presidente do Tribunal de Contas da União, o Advogado-Geral da União, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União e o Defensor Público-Geral da União, para alinhar a apresentação de projeto de lei emergencial para dispor sobre a criação de um Comitê Nacional dos Órgãos de Justiça e de Controle, com o objetivo de promover a interlocução institucional no âmbito federal para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais, relativos ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, Covid-19. Estamos todos em ação e trabalhando com firmeza para que o país possa cruzar esse delicado momento com a maior tranquilidade possível e com a máxima proteção da saúde da população. O Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal permanecerão a postos, cumprindo sua máxima missão de promover a paz social e a efetividade dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Era esse o registro que eu gostaria de fazer nesse momento tão difícil da nação brasileira. A cobertura do chamado plenário virtual, ela está sendo elaborada para que você, através da TV Justiça, fique sabendo como serão as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não apenas em matérias relacionadas ao coronavírus, à Covid-19, mas também em relação à jurisprudência sendo formatada aqui na Suprema Corte Brasileira. As sessões presenciais, elas continuam, como nós dissemos, Karina, e já tem uma sessão presencial marcada. Para o próximo dia 1º de abril, a partir das 14 horas, a gente vai acompanhar tudinho aqui no Direto do Plenário. Aliás, o ministro Marco Aurélio, quando foi anunciado isso no plenário, ele fez até uma brincadeira, né? Uhum. Ele disse assim, não, mas é de verdade, a sessão vai ser mesmo dia 1º de abril mesmo, exatamente. Uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Sessão ordinária. As sessões ordinárias, normalmente, às quartas-feiras, a gente acompanha pela TV Justiça. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.